Boa noite a todos. Que Jesus mais uma vez possa nos inspirar, né, nos envolver em muita luz, muita sabedoria, no âmbito do aprendizado e de colocarmos em prática os nossos estudos, né? Meus queridos, eu sempre tive assim, um prazer, um cuidado mais próximo com essa parábola, porque eu acho que ela é de suma importância para todos nós, enquanto espírita que somos. E eu sempre busquei nos colocar dentro dessa parábola. Eu creio que todos aqui, de alguma maneira, já esteve junto dela, né? Ou através de uma palestra, de uma conversa, de uma leitura. E hoje eu quero trazer uma reflexão minha, pessoal, que eu encontrei uma corroboração de um palestrante na internet depois de muito tempo, depois de muitas e muitas palestras que eu busquei sobre a parábola do semeador. O André, me esqueci o sobrenome dele, ele faz essa palestra no Centro Espírita de São José do Rio Preto, acho que há uns 6, 7 anos atrás. Então, nós vamos, ao longo do tempo, desse tempo, nós vamos falando um pouco e vou nos colocar, enquanto espírita, dentro da parábola do semeador. Então, essa parábola está em 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos fazer o estudo dela aqui, essa reflexão, no Evangelho de Mateus. Nós vamos fazer uma leitura rápida da parábola e em seguida a gente vai começar a comentar. O semeador saiu a semear. E enquanto semeava, parte das sementes caiu ao longo do caminho, e as aves do céu, descendo, comeram-nas. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo germinou, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas erguendo-se em seguida o sol, queimou-a. E como não tinha raízes, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em terra boa, e gerou frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60, outros 30. Que ouça quem tiver ouvidos para ouvir. Nesse trechinho, essa última frase é uma frase também bem emblemática, né, para nós, né? Que ouça quem tiver ouvidos para ouvir. Às vezes nas escrituras a gente vê, né, quem tem olhos de ver, que vejam. O que é isso, né? Kardec nos fala lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, que é quem está pronto, quem já está maduro, quem está formado dentro ali dos ensinamentos do Cristo, a base, tem condições de compreender, né, tem condições de entender. E Jesus, ele comenta essa parábola, é uma das poucas parábolas que Jesus faz o comentário, né? E também está lá dentro do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 18 a 23. Então, falando aqui à beira do caminho, né? Aquelas sementes que caíram à beira do caminho. Eu coloquei um título aqui, um título simbólico, né? Corações ainda refratários. Aí Jesus explica o seguinte: todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o espírito maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Aí a gente vê, né, espírito maligno. Será que é algo exterior? Será que é um irmão desencarnado que está na erraticidade e ainda voltado para o mal, que vem e arrebata esses ensinamentos, nessa semente que foi jogada, foi semeada por Jesus? Não tem nada exterior. Esse espírito maligno ainda são as nossas más inclinações, as nossas más tendências, que nós trazemos de outrora, de outras existências, de outras encarnações, nesse processo nosso de evolução. Então ainda, muitos de nós aqui, no plano terreno, ainda temos em nós essa malignidade, né? Esse espírito maligno que é colocado aqui. Então, esse espírito maligno nada mais é que são as nossas más tendências, as nossas más inclinações. E
seguindo aqui, meus amigos, eu estou igual aquelas crianças de antigamente, da minha época, que ganhavam uma caixa de cor Faber-Castell com 48 cores. Eu descobri na IA, fazendo isso aqui, ó. Horas desenhando na IA. Então, igualzinho, quando eu ganhava, começo do ano, minha mãe comprava o material escolar, chegava aquele estojinho de madeira, Faber-Castell, aquele mundo velho de lápis. Colorir, vamos colorir. Então, essas imagens aí, qualquer semelhança é mera coincidência, viu, gente? Não tem... Então, continuando à beira do caminho. Quem está à beira do caminho, né? Quem de nós ainda está à beira do caminho? É aqueles que não creem e não têm interesse nos ensinamentos do Cristo. Por mais que nós falamos, por mais que nós ensinamos, por mais que nós conversamos, aquele que vem dentro de uma casa espírita, de uma casa evangélica, da casa católica, e ouve os ensinamentos do Cristo, não crê ou não tem interesse, tem o menor interesse. Às vezes, na situação difícil, você vai trocar uma ideia, você vai conversar, você tenta abordar ali, a pessoa desconversa, sai e não te dá aquela abertura, porque ainda o coração está muito refratário. O objetivo é a vida material, festas, baladas e todos os prazeres oferecidos pelo mundo. É igual aquela pessoa que chega, entra aqui dentro da casa espírita, ouve a palestra, ela está aqui, como o André nos colocou na prece, estejamos presentes. Fisicamente, a pessoa está sentada aqui no banco, olhando para frente, mas o seu pensamento já está na oportunidade que o mundo material lá fora está pronto para lhe oferecer. Os amigos que estão esperando ali para uma pequena farra, mais uma rodada de bebida, jogar uma sinuquinha. Gente, nada contra, mas isso aí ainda são prazeres do mundo que nós precisamos trabalhar dentro da gente. A gente precisa erradicar. Quando eu falo nós, é porque nós todos ainda temos algumas questões a serem buriladas. Eu creio que nós não estamos nesse patamar aqui mais, à beira do caminho. Nós estamos um pouco para frente, nós vamos chegar lá. Desprezo pelo que se relaciona a Deus ou à moral cristã. Então, nada que vem de Deus, para mim não me interessa, Deus não existe. Quando aconteceu aquela questão que eu passei, aquela dor, Deus não estava lá para me ajudar. Eu pedi e Deus não fez nada. Então, para ele é indiferente se existe ou não Deus. Minha vida é aqui, minha vida é nessa matéria e eu vou aproveitar o que o mundo está me oferecendo. Nós também moramos no mundo, mas nós não precisamos viver os prazeres do mundo. Isso aqui é uma escola para nós. Quando nós aqui chegamos retornando para a carne, a gente vem com a bagagem de estudo, um tempo de preparação no plano espiritual, para a gente poder aplicar aqui no nosso processo encarnatório. Mas com a bênção do esquecimento, a gente renasce, não lembra de nada. Mas Jesus nunca nos desamparou. Sempre conhecimentos existirão. Mas às vezes a gente continua com o coração refratário. Não sei se vocês já perceberam na rodovia, quando você está atrás de um caminhão, aqueles bitrem carregados de soja, e o soja caindo, batendo no asfalto, bate no seu carro, tá? Eu vejo, vem na minha mente o coração dessa maneira. As sementes do Cristo ali, ó, Jesus emandando amor, ensinamentos bons, batendo no coração refratário e espirrando ali, ó, como se a gente estivesse jogando uma pedra na parede, e essa soja caindo no asfalto. Eu vejo dessa maneira. Então vamos seguir aqui. O coração começa a despertar. É aquele que ouve a palavra e que a recebe com alegria no mesmo instante, mas não cria raízes nele e fica apenas por um tempo, quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra. Passa a tomá-la como causa de escândalo e queda para si. Então é aquele irmão que chega na casa espírita,
ouve, lê, se entusiasma ao monte e começa, eu quero fazer isso, eu quero fazer, quer fazer tudo. Mas é o primeiro momento de desespero, primeira situação conturbada, ele desaparece. Muitas das vezes, quem é trabalhador espírita sabe. Quem normalmente trabalha na casa, em processos, em grupo de mediunidade, desenvolvimento, estudo, nós temos, às vezes, dificuldades com irmãos desencarnados que é contrário a este trabalho, é contrário à casa espírita, é contrário ao nosso desejo, à nossa tentativa de progresso. Aí nós somos ali atacados. Como Divaldo Franco foi. Quem já assistiu o filme do Divaldo sabe que ele foi obsediado por 30 anos, se eu não me engano, alguém me corrija se estiver enganado, por um obsessor. 30 anos, o obsessor perturbando ele. E olha, Divaldo Franco. Quem sou eu na fila do pão quando se fala de Divaldo Franco? Aí, lá fora, os irmãos, os companheiros, os parentes dessa pessoa que adentrou a casa espírita começam a falar, está vendo? Você foi para o centro espírita? O que você arrumou? Você arrumou problema para você. E nós sabemos disso. Nós temos esse conhecimento. Então, chegando aqui, né? Em meio aos pedregulhos. Primeira tribulação. Coloquei essa ilustração aí, ó. A esposa adoentada no hospital, aquela pessoa que começou com os ensinamentos do Cristo, começa a questionar Deus. Se ele existe, por que isso está acontecendo? Nós sabemos. Quem está aqui dentro da doutrina espírita sabe. Que a doença do corpo físico ela tem um caráter terapêutico do nosso espírito. É um processo curador do nosso espírito. Então, aí veio a questão da fé. Até a semana passada, a Daiane fez uma palestra fantástica sobre fé. E é nesse momento que a nossa fé é testada. Porque na época do Cristo, todos nós lembramos, quem era cristão era levado para as arenas ali como diversão para os senadores romanos, né, para o imperador de Roma, serem devorados por feras. E aqueles que a fé era um pouquinho, como a semente jogada aqui em meio às pedras, o que ele falava? Não, eu nem Cristo conheço. Porque chegou o momento ali da cobrança, saiu fora. Não conheço. Pedro não negou Cristo 3 vezes, até que ele se deu conta que Jesus previu isso antes da sua crucificação. Antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro fez isso. Porque a nossa fé ainda é muito pequena. A nossa fé ainda é rasteira. Ainda ignoram que precisa de esforço e fé para incorporar valores. Não tem compreensão dos ensinos. Ou seja, nós estamos ouvindo os ensinos do Cristo, mas ainda nós não temos aquele ouvido de ouvir que nós falamos lá no início. De compreender o que Cristo está ensinando. Então, quantos de nós, vou falar de nós espíritas, dentro da casa espírita, não passamos por situações difíceis? Eu duvido que aqui tem alguém que tem uma vida 100% perfeita, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum obstáculo. Eu creio que não. Se tiver, benza a Deus. Benza a Deus. Mas todo mundo tem seus percalços, tem seus reveses, tem seus tropeços, tem suas quedas. Porque a missão primordial do Espiritismo, formar o homem de bem. Formar o homem de bem. E o verdadeiro espírito é aquele que está ali, ó, constantemente lutando para se tornar uma pessoa melhor.
Vamos passar agora para as sementes que foram jogadas em meio aos espinhos, né? São já os corações com bons sentimentos. O que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas vindo em seguida as solicitudes deste tempo e a ilusão das riquezas, sufocam nele a palavra e a tornam infrutífera. Então, eu vou falar por mim. Há muito tempo atrás, eu estava nessa condição aqui. Conhecia, porque eu conheci o Espiritismo, eu tinha 15 anos de idade. Eu sempre fui procrastinando o trabalho dentro da casa espírita. Lia, estudava, mas nunca tinha tempo. Sempre era uma desculpa aqui, meu trabalho, cheguei cansado. Eu estou com um filho pequeno, tenho que ajudar. Sempre arrumando uma desculpa. Sempre postergando essa tarefa que todos nós temos. Não só dentro da casa espírita, mas nós temos essa tarefa do trabalho fora da casa espírita. Então, têm contato e se interessam, escutam e entendem os ensinos de Jesus, mas não querem abrir mão dos valores do mundo. Ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho conhecimento, mas os valores do mundo ainda me falam mais profundamente no coração. Então, retratei aqui, coloquei uma imagem, né, de um grupo em reunião ali, extremamente preocupados. Com certeza se interessam mais pelos negócios, pelos lucros, vaidades da vida, cuidado exclusivo das coisas da terra. Então, tenho consciência, tenho conhecimento da palavra, mas ainda essa palavra não conseguiu me demover desse desejo pelas as boas, entre aspas, coisas que o mundo material me oferece. Preocupação primordial é com o lado material. Ainda o lado material ainda fala mais profundamente, é mais pesado nesses corações que ainda tem espinhos nele. O lado material é mais sensível. Quando mexe nas suas finanças, você tem que adiar uma viagem, você tem que deixar uma comemoração de um familiar para estar aqui na casa espírita, numa reunião pública. Então é mais difícil, a gente ainda está muito arraigado nessa questão da matéria. Aí por fim, né, a semeadura no terreno já trabalhado, né, corações dando frutos. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Este gera frutos e rende 100, 60 ou 30 por um. Então esse terreno são aqueles corações que já despertaram para o lado espiritual da vida. Já compreenderam que a nossa vida real não é aqui na matéria. Nós estamos aqui vivendo processos de estágios, processos de aprendizado, processos de correção, processos de reestruturação, de reparos, para nós elevarmos a nossa categoria espiritual. Para nós alçarmos mundos melhores, como a Terra agora está aí concluindo o seu processo de provas e expiações, né? Está aí quase que iniciando um processo de regeneração. Então nós também temos esse processo. É tudo um quadro, degrau por degrau, todo dia a gente dá um passinho nessa questão da evolução, da melhoria do nosso espírito. E aqui nós retratamos com uma imagem, gostaria de colocar outras, mas não cabe, né? A questão de quando você se descobre um trabalhador espírita e começa a frutificar aquela semente que foi lançada lá atrás. Neste caso aqui é a semente da caridade, né? Esse grupo fazendo a distribuição
de uma sopa para as pessoas em situação de rua. Então, sementes de terreno fértil. Compreendem que a matéria não é tudo. Buscam nos ensinamentos espirituais as respostas às suas dúvidas e o consolo às suas dores. Olha só, hein? Buscam nos ensinamentos espirituais as respostas às suas dúvidas e o consolo às suas dores. Nós estamos falando o quê? Em consolo. Porque nós não podemos acreditar que os ensinamentos do Cristo vão resolver nossos problemas. Não vão. Essa resolução dos problemas cabe a cada um de nós. E os problemas que nós temos, nós mesmos o provocamos. Ninguém provocou a nossa condição de vida. Ninguém provocou a nossa situação de hoje. Tudo é um processo que está dentro da semeadura, que nós vamos chegar agora lá na frente. Procuram deixar seus vícios e maus hábitos, dedicando-se à prática das virtudes, guardando a fé no coração, socorrendo carinhosamente os necessitados e sofredores, buscando os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Então, nós começamos a nos dedicar, de alguma maneira, um tempinho nosso, ao acolhimento, ao auxílio, à ajuda àqueles que mais têm necessidade. É um trabalho que todos nós temos o dever de fazer. Eu sei que muitos têm a sua dificuldade, muitos têm os seus impedimentos, mas tem outras maneiras da gente promover essas atividades, esse trabalho. A gente colocar em prática, a gente colocar, vamos dizer assim, né, na situação real, todo esse ensinamento. A gente consegue frutificar de várias maneiras essa semente. A gente consegue frutificar. Que é o nosso semeador por excelência, né? Jesus. É o nosso semeador por excelência. É aquele que veio, permaneceu entre nós por pouquíssimo tempo, encarnado, e trouxe todo esse ensinamento magnífico que é embasado no amor. Nada mais do que isso. Tudo embasado no amor. Tudo que ele fez. Não teve nenhuma ação de Jesus que não teve o amor como base, como sustentação. Nem um ensinamento, nem uma palavra, nem uma ação. Então Jesus, o que Jesus semeou? O amor. Todos os seus ensinamentos baseados no amor. Ele escolheu qual tipo de terreno a ser semeado? Momento nenhum. Como diz a parábola, todos os tipos de terreno. Ele estava junto a prostitutas, a pessoas de baixo calão da época, aos cobradores de impostos, né, que eram tidos como inimigos, né, lá. Em todas as situações ele teve ali levando ensinamento, levando o perdão, levando a sua palavra, o seu ensinamento. Em momento nenhum ele falou, não, nesse terreno aqui eu não vou jogar minha semente. Na questão 803 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta, né? Perante Deus são iguais todos os homens? Responde, né? Sim. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Então, por que Jesus semeou em todos os tempos? Porque todos nós somos iguais. Porque essa semente, ela é oriunda de Deus. E Deus nos ama indistintamente como Ele ama Jesus. Não existe uma distinção, Deus ama Jesus mais porque Ele é um Espírito puro já, um Espírito crístico. Não. O amor de Deus por Jesus é o mesmo amor de Deus por nós, como é o mesmo amor por nós, como por qualquer um tipo de animal. O amor é igual, ele é equânime, não tem distinção. Ele, em algum momento, se cansou de semear, em algum instante da sua jornada. Algum dia ele falou, não, gente, hoje eu preciso descansar, eu não aguento mais semear. Também não. E continua semeando até hoje. Ele continua semeando até hoje. Porque todo o trabalho que ele faz, todo o acolhimento que Jesus faz,
Quando nós levamos até Ele as nossas rogativas, as nossas orações, Ele continua semeando com amor, Ele continua semeando com permissão para o socorro daqueles que pedem, dentro das possibilidades, dentro das condições. Então Ele continua semeando. Quem mais semeia em nossa jornada? Agora que nós vamos entender o porquê da minha reflexão. Evolução em Dois Mundos é o livro de André Luiz. No capítulo 1, fala de fluido cósmico. Aí lá vai falar da cocriação em plano maior, que são os arquitetos divinos, né, os espíritos crísticos, né, os espíritos de luz, os espíritos puros. Nessa substância original, que é o fluido cósmico, operam inteligências divinas, conhecidas em várias religiões como devas ou arcanjos, que em comunhão com o Senhor, constrói os sistemas da imensidade. Como Jesus construiu o nosso planeta, né? Outros constroem outro sistema. Então o que? Semeando. Aí é onde nós vamos entrar nesse processo da semeadura. Porque lá também no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, no capítulo 1 do Fluido Cósmico, fala em cocriação em plano menor. Poder do pensamento humano. Assim como as inteligências maiores, o homem também utiliza o fluido cósmico para a criação em plano menor. Ou seja, eles estão criando lá em cima, na imensidade, no universo imenso, estão criando, e nós estamos criando aqui no nosso nível, no nível terreno. Criamos como? Criações mentais. O pensamento humano também molda as civilizações e até mesmo as regiões de purgação, zonas inferiores, dependendo dos propósitos e do equilíbrio da mente. Não que? Os nossos pensamentos, meus amigos. Os nossos pensamentos são mais cruéis que as nossas ações. E pensamento é complicado. Não é fácil a gente domar os nossos pensamentos. Não sei se vocês já perceberam, alguma vez já aconteceu com algum de vocês, você deita para dormir, no outro dia você acorda exausto. Você fala, gente, mas eu dormi a noite inteira, estou só o bagaço, parecendo que eu trabalhei a noite inteira. Mas por quê? Durante o dia a gente passa com boas ações, mas o nosso pensamento está pensando totalmente diverso daquilo que nós fizemos. E à noite, nosso espírito, na emancipação da alma ali, ele é livre. Ele vai buscar aquilo, aquele prazer, aquele propósito que nós guardamos dentro da gente ainda. Ele vai fazer isso. E em momentos esses, você vai estar com irmãos afins em locais que vão drenar as suas energias. Então são os nossos pensamentos. Essência da matéria. Toda matéria é energia tornada visível e toda energia é originalmente força divina que a criatura utiliza para interpor seus propósitos ao da criação. Então, muitas das vezes nós estamos criando e interpondo os propósitos de Deus, né? Nós estamos ali, atrapalhando, atravessando os propósitos de Deus com quê? As nossas criações. Até que hora, até 5 para as 8? Vamos correr aqui para a gente terminar. Então vamos aqui, o que nós estamos semeando? Semeadura é livre. No entanto, a colheita é obrigatória, que eu falei lá atrás. Aquela irmã no hospital, outras situações que a gente vive no nosso cotidiano hoje, você não entende por quê. Por que está acontecendo isso comigo? Lá atrás eu devo ter semeado alguma coisa. Não pensemos nós que nós vamos semear, fazendo um trocadilho aqui, né? Cebolinha e vamos colher salsa, não. Nós vamos colher cebolinha. Então a nossa semeadura é livre, mas a colheita ela vai ser sempre obrigatória. E quando nós falamos assim, eu tenho uma preocupação com o meu futuro. Nós espíritos também não podemos falar isso. Eu preocupo com o meu futuro.
Porque o meu futuro vai ser reflexo das minhas ações aqui hoje. Então eu tenho plena consciência do que eu estou fazendo aqui hoje. Eu tenho plena consciência das minhas ações, então eu sei qual será o meu futuro. Então eu não posso falar assim, eu tenho uma preocupação com o meu futuro, eu não sei como é que vai ser meu futuro. Não, nós sabemos. Lá no fundo, lá na nossa intimidade, nós sabemos como vai ser nosso futuro. Qual o tipo de terreno que eu escolho semear? Nós fazemos essa escolha, né? Muitas das vezes nós escolhemos o terreno que nós queremos semear. Aquele terreno ali que nós percebemos que pode não frutificar a semente, nós refugamos a semeadura ali. Tem um ditado oriental que o Haroldo usa muito, né? Que qualquer um de nós é capaz de cortar uma laranja e contar quantas sementes tem dentro dela. Mas ninguém é capaz de dizer quantas laranjas existem dentro de uma semente. Então, por isso que eu falo, nós não podemos escolher onde nós semeamos. E jamais a gente pode querer mensurar a produção de uma semente que é lançada na terra. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que pensar que a semente vai frutificar. Talvez não seja agora, não seja semana que vem, no mês que vem, mas no finalzinho eu vou contar uma história minha própria de uma semente que eu lancei. Exemplo como semente. Como estamos conduzindo aqueles que nos foram colocados como tutelados? Essa imagem está aí de uma família, mas tutelados não são só nossos filhos, não. Nossos subordinados são nossos tutelados. Aqueles que estão sobre a nossa, entre aspas, ordem, a nossa condução, são nossos tutelados. Aquelas pessoas que dependem de nós para uma certa condução, são nossos tutelados. Como que eu estou conduzindo esses tutelados com os meus exemplos? Transição planetária que eu falei há pouco, né? A cada um segundo as suas obras, já dizia Jesus, né? A cada um segundo as suas obras. Então amanhã eu vou estar sendo responsabilizado por aquilo que eu fiz hoje. Eu vou estar sendo cobrado, não por ninguém. A cobrança vai ser minha mesmo, da minha consciência. Nós sabemos que ao desencarnar, ao retornar para o plano espiritual, de imediato a nossa consciência desperta e passa um filme na nossa mente de tudo aquilo que nós vivenciamos, que fizemos, que aprontamos aqui enquanto encarnados. Aquilo que nós tínhamos que fazer e deixamos de fazer. Então ali começa o meu julgamento, né? Aqueles julgamentos que muitos dos nossos companheiros das outras religiões cristãs falam, que nós seremos julgados. Mas esse julgamento será feito por nós mesmos. Ninguém, não terá um terceiro. Nem Deus, nem Jesus vai nos apontar o dedo e falar, você fez isso e isso, você deixou de fazer aquilo, aquilo outro. A nossa consciência. Nós temos dentro de nós as leis divinas incrustadas em nós. Então nós sabemos dentro de nós o que é certo, o que é errado. Mas infelizmente ainda nós insistimos muito no errado, muito. Mas estamos nesse caminho de melhoria. Quais são as nossas preocupações com a transição planetária? Eu vejo muitos companheiros espíritos preocupados com isso. Que o mundo está acontecendo isso, muita guerra, alteração climática. Gente, eu acho que nós precisamos confiar no nosso governador, naquele que está no leme deste processo, que é Jesus. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem consciência de tudo que está acontecendo, o porquê que está acontecendo e o que vai acontecer no final, como ficar as coisas. Então ele tem essa consciência. E como eu posso contribuir para isso? Fazendo aquilo que me foi destinado a fazer. Cumprindo com as minhas obrigações, cumprindo com aquilo que foi proposto na minha reencarnação, no plano reencarnatório, que muitos, com certeza, todos nós aqui devemos ter participado desse planejamento do retorno. E não adianta eu querer alcançar algo que eu não consiga realizar.
para contribuir nesse processo. Porque eu vou me frustrar, eu não vou dar conta. Muitas das vezes eu vou deixar de realizar aquilo que precisava ser realizado na minha casa, dentro do meu núcleo familiar, dentro do meu núcleo profissional, porque eu estou achando que eu tenho que fazer algo que meu braço não alcança. Até o André Sobreiro, lembrei o sobrenome dele agora, Sobreiro, ele faz uma reflexão desse ponto. Ele fala assim que acha muito interessante esses militantes do Greenpeace. Ele falou, eu não tenho nada contra o Greenpeace. É um objetivo fantástico, maravilhoso. Mas o cara sai da casa dele e vai lá para a Europa atuar em uma ação do Greenpeace. Mas deixou a casa dele com o filho doente, a mulher em dificuldade, a geladeira vazia. Mas ele tem que ir lá para o Greenpeace desenvolver algum projeto de ação contra a morte das baleias, etc, etc. A gente sabe quais são as ações do Greenpeace. Então, a gente tem que nos atentar a isso. O que eu preciso fazer? Aquilo que me compete. Aquilo que me compete, dentro da minha casa, dentro do meu local de trabalho, nas minhas relações profissionais, humanas, dentro da minha casa espírita que eu frequento, que eu trabalho, que eu ajudo, eu tenho que fazer o meu melhor. E para encerrar, a historinha que eu vou contar para vocês. Não sei se todos sabem, mas eu sou um policial civil aposentado, trabalhei 22 anos dentro da instituição, e é um ambiente muito hostil. O Aguinaldo sabe disso, né? Nosso companheiro tem consciência disso, porque ele vivenciou um período. Não sei se eu podia ter falado, se não podia, desculpa. É um ambiente muito hostil, muito difícil. Hostil em todos os sentidos. É hostilidade entre os colegas. E quem frequenta um ambiente desse, é uma vítima e sofreu um dano, muitas das vezes irreparável, sofrida, destruída, e, entre aspas, o agressor, o algoz. Então é uma energia muito difícil. E certa vez, eu comecei a conversar com crianças e adolescentes da nossa cidade que eram apreendidas. A falar, para saírem desse meio, sair desse mundo. Falava do sofrimento dos pais, principalmente das mães. Gente, vocês não têm noção o que uma mãe sofre por causa de um filho. Eu vou falar dentro da delegacia porque eu vivo lá. Vivi isso lá. Eu vi mães fazendo coisas lá que eu falava assim, não tem condições, gente. Isso aí é algo que não dá para a gente acreditar o que uma mãe faz por causa de um filho dentro de uma delegacia de polícia. Aí eu comecei a conversar com esses jovens, essas crianças, adolescentes, 12, 13, 15, 16, e sempre criticados pelos colegas. Você está perdendo seu tempo, você está gastando saliva à toa, isso não muda, não adianta nada. Eu ouvia e continuava. Certa feita eu estou na fila do mercado aqui, de costas para a rua, estava empacotando as mercadorias, minha esposa passando, alguém bateu no meu ombro, eu me virei, era um jovem de boné. O senhor que é o seu William? Eu falei, sim, sou eu. E assim, com a expressão de... Eu não sabia quem que era, não reconheci a pessoa. Eu falei, o senhor não está me conhecendo, né? Eu falei, não, você vai me desculpar, não estou. E eu tenho esse problema, gente. Aqui na cidade muita gente passa e me cumprimenta, William, eu cumprimento, mas não sei quem que é. Se não for uma pessoa muito próxima, eu não sei quem que é, sinceramente. Eu conheço muita gente aqui, mas não me recordo, não relaciono nome com fisionomia. Falou, não, o senhor me prendeu uma vez. Aí eu gelei, né? Falei, nossa senhora, e agora, hein? Eu na fila de supermercado, cheio de gente. Falei, se esse cara tentar alguma coisa contra mim aqui, vai ficar complicado. E eu gelei mesmo. Deu um frio na espinha. Não, eu queria só agradecer ao senhor. Aí eu respirei, falei assim, me agradecer, mas o que eu fiz? Aí ele me contou a história. Eu falei, não, o senhor lembra aquela vez que eu fui preso pela polícia militar, aconteceu isso. O senhor conversou muito comigo na delegacia, falou da minha mãe, do sofrimento da minha mãe, e ela estava chorando muito lá na delegacia.
E dentro do carro que o senhor me levou para Anápolis, a gente, quando eles eram internados, a gente colocava eles em Anápolis, lá no batalhão, né, em Anápolis, que aqui não tem local adequado. E ele foi, pelo ato infracional dele, ele foi internado de imediato. Aí eu fui conversando com ele dentro da viatura, e o colega meu ficava assim, ó. Deixei dentro dela, e eu conversando, né? E para mim, o que ele estava fazendo não interessava, eu conversando. Ele falou, eu fiquei lá os 15 dias, seu William, pensando em tudo que o senhor me falou. Saí de lá e comecei uma vida nova. Estou estudando, estou terminando o ensino médio, estou trabalhando em tal lugar, e eu não quero isso para minha vida mais. Eu não quero fazer minha mãe sofrer mais. Aí nesse momento, gente, eu tive certeza que a gente não perde, em momento nenhum, para jogar uma semente em qualquer terreno que seja. Nenhum. Porque a injustiça existe, mas nunca vai existir o injustiçado. É muito controverso isso, não é? A justiça existe, mas nunca vai existir o injustiçado. E eu vou explicar para vocês como funciona isso. Rapidinho, viu, Guinaldo? Você me permite? Não sei se vocês já ouviram, tem uma história de Chico Xavier, um companheiro dele, acho que é do grupo da prece lá, do centro, ele era contador. O Haroldo conta muito isso nas palestras essa história. Eu não me recordo o nome agora do companheiro do Chico. Ele é contador, chegou no escritório de contabilidade para trabalhar, o escritório estava destruído. Eles entraram, furtaram tudo que eles queriam e o resto eles decidiram quebrar. Vão quebrar tudo. Tudo. E o companheiro do Chico ficou desolado, né? Bom, você pensa, o cara trabalhador da causa espírita, um caboclo correto, umas coisas dessas, aconteceu uma fatalidade dessa. E final da tarde ele foi, início da noite, para a tarefa lá no centro. Chegando lá, o Chico viu ela batida, o Chico já sabia, né? A mediunidade dele era fantástica. E ele falou, o que foi, meu amigo? Falou o nome dele, não me recordo o nome agora. E ele pegou e relatou o que tinha acontecido. O Chico ficou ouvindo, foi lá, deu um abraço nele assim, prolongado, aquele abraço fraterno, de reconforto, de carinho, né, de apoio. Aí se afastou dele e falou assim, é tão bom devolver, né, meu irmão? Então, existe a injustiça, mas não existe o injustiçado. Então, sigamos plantando, independentemente de que solo seja. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.